Paz e graça, meus irmãos. Boa noite. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a presença dele esteja sobre a vida, sobre o lar de cada um. Meus irmãos, vou dar um pequeno testemunho do que às vezes pode acontecer na vida dos irmãos, na vida daqueles que estão passando por alguma dificuldade, assim como pude atravessar, como às vezes atravesso até hoje, mas isso nos faz fortalecer e nos faz ser aprovado em meio às provações. Eu pude perceber que às vezes quando a gente caminha pelo deserto, quando a gente caminha pelo vale, há muitas pessoas que caminham conosco até determinado ponto. E em determinado ponto, as pessoas passam a não caminhar mais. E se você está caminhando pelo vale, pelo deserto, e algumas pessoas não estão mais caminhando com você, eu peço para que não se ire contra essas pessoas, que não se ire contra Deus, e que isso é apenas Deus te mostrando que Ele é o suficiente em todas as coisas. Então, quando você estiver caminhando só, pode ter certeza que Deus sempre estará do seu lado, que Deus sempre estará caminhando contigo. Ele vai à frente, se preciso for, Ele vai te carregando, mas Ele nunca desamparará você. Até porque então Jesus, quando subiu, retornou para a glória, Ele disse que iria para a casa do Pai fazer outras moradas para nós, e quando viesse nos buscar, né? Então ele já tinha enviado o Consolador, que era para a gente ficar e crer no nosso Senhor Jesus Cristo e no Consolador, que é o Espírito Santo. Então, quando essas pessoas que você acharem que te abandonou, não foi elas que te abandonou. Foi o próprio Jesus que permitiu que você ficasse só. Se nós ler Abraão, Abraão foi um herói, um pai da fé. E se nós ler Abraão, ali no capítulo 22, a gente vai ver quando Abraão, ele dispensou até Sara. Ele não contou para Sara o que ele iria fazer com Isaac, né? Porque Isaac era o filho da promessa. Isaac era que ia dar continuidade na geração. E Deus prometeu para Abraão e Sara que a sua geração seria como as estrelas do céu. Então seriam milhares e milhares de pessoas. E como que aquele filho único ali da própria carne dos dois lhe seria tirado da vida? Então Sara não iria entender, às vezes, Abraão quis poupá-la. Mas Abraão, Deus permitiu que ele levasse 2 servos, né, ao Monte Moriá. Então esses 2 servos caminhou com ele há praticamente 3 dias e junto com Isaac. E chegando ali no monte, Deus permitiu que não era para que os servos fossem, colocou no coração de Abraão, pediu para que eles deixassem os servos ali e falou para os servos: eu vou subir mais Isaac e logo volto, né? Então aí a gente vê que às vezes, quando vamos passar por uma dificuldade, quando vamos passar por uma fase difícil, o que está nos servindo pode ser servos como pessoas, pode ser bens materiais, pode ser hospitais, pode ser poder, pode ser riqueza, pode ser casa, pode ser tudo que você conseguir imaginar que possa te servir. Há momentos que ele vai ter que parar de te seguir. Há momentos que você vai ter que ter um tete a tete com Deus.
Há momentos que Deus quer conversar com você, a sós, e quer conversar com você em provas, em provações. Deus não quer que outras pessoas, às vezes, passem com você, mas Ele quer ver você, né? Então ali aqueles servos ficaram, não pôde subir, e ali já começou também a, a história de Isaac. Isaac já teve um encontro com Deus ali, ainda criança, e já teve que subir para o deserto carregando os próprios gravetos, né? Carregando os próprios gravetos que Abraão tirou, né, na época da jumenta, e colocou nas costas de Isaac para que Isaac subia. Isaac não saberia bem, perguntava o pai a todo instante, cadê, né, o sacrifício, e Abraão só dizia que Deus iria providenciar. Mas colocando ali, todos já conhecem que Isaac foi preparado, amarrado, colocado sobre aqueles gravetos ali na pedra, no altar. Quando Abraão foi sacrificá-lo, o próprio Deus, o anjo apareceu para ele e ali trouxe o sacrifício e pediu para que ele não fizesse. Por quê? Porque Deus queria ter uma conversa sem influência. Ele queria saber qual seria o coração de Abraão, né? Então Deus conheceu o coração de Abraão, conheceu Isaac ainda pequeno, ainda criança, que não pediu para ser desamarrado, simplesmente pelo que relata os estudiosos, pediu para que apertasse mais a corda, para que ele aguentasse. Então, às vezes tem momentos que Deus quer tratar conosco, só. Deus quer tratar só conosco. Então, quando estiver passando pelo vale, não despreze aquelas pessoas que pararam, porque amanhã ou depois elas vão retornar. Então, nunca despreze aquelas pessoas no meio do caminho, tá? Porque há lugar de parada, mas há um recomeço. Então, eu vejo o quanto o passar pelo vale, se a pessoa não tiver firme na palavra de Deus, não pedir discernimento, ela acaba passando só e ofendendo aquelas que os ajudaram, aquelas que andaram, caminharam 3 dias, que deram a mão, que esperaram a sua volta. Então devemos agradecer muito a Deus pela vida daquelas pessoas que esperou a nossa volta, porque há servos que esperam a nossa volta. Há amigos que esperam a nossa volta. Há irmãos que esperam a nossa volta. Há família que espera a nossa volta. Então temos que agradecer a Deus quando voltamos, assim quando Isaac veio com seu pai Abraão, né? E chegou na sua casa. Olha, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, porque Sara pôde sorrir novamente. Sara ficou com o coração cheio. Sara viu que o seu filho estava ali, né? Então, vamos ter sabedoria para passar pelo vale e pelo deserto. E que Deus venha abençoar a cada um que possa estar passando por tempestades. Que dê sabedoria, que dê graça e que dê vitória em cada provação, que é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?